Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Eu sou o Beto Ângelo e hoje nós vamos mais uma vez falar sobre as obrigações do médium. Isso mesmo, as obrigações do médium. Nós já falamos nessa mesma semana que nós estamos, eu fiz um vídeo rápido falando sobre onde você não deve deixar as suas coisas, né? Que você deve cuidar das suas coisas, dos seus pertences, das coisas dos guias. Eu fiz também um vídeo falando sobre a pontualidade, né, que é uma das principais obrigações do médium, a questão da pontualidade. A gente tem que falar sobre as responsabilidades, né, a responsabilidade do médium com as outras pessoas, com os assistentes, com a sua espiritualidade, né, não é com o guia-chefe, não é com o sacerdote que você tem um compromisso, é com as suas forças espirituais. E agora nós vamos falar um pouco sobre saúde, sobre cuidar do corpo. A primeira coisa que nós temos que entender para falar sobre isso é o conceito de suicídio. Porque o suicídio é um ato intencional de tirar a vida. E esse ato intencional, ele pode ser, ao meu ver, consciente ou inconsciente. Consciente é aquela pessoa que pega uma arma e se mata, ou pula da ponte, sei lá o que a pessoa faz, toma veneno. O inconsciente é a pessoa que, mesmo sabendo que aquilo faz mal, continua fazendo. Por exemplo, o cigarro. O cigarro é um elemento cancerígeno. E isso não é uma suposição, isso já foi comprovado, né? Existem estudos que comprovam isso. Então, quando você fuma, você está assumindo o risco de contrair aquela doença. Além de outras, né, que a gente vê aí que são trazidas pelo uso do cigarro. Então, a partir do momento que você é um fumante, você está assumindo o risco do suicídio. Você está se matando aos poucos. A cada dia, a cada consumo que você faz, você se mata um pouquinho. Então, partindo desse princípio, né, do suicídio inconsciente, a gente pode começar a falar sobre a questão da saúde, sobre cuidar do corpo. A Umbanda, ela tem alguns preceitos. O que é um preceito? Um preceito, para quem não tem esse conhecimento, é um conjunto de regras, né, que devem ser seguidas para determinada situação. Espera aí que eu vou arrumar aqui o celular, aqui a câmera, para dar uma melhorada. Pronto. É um conjunto de regras que deve ser seguido em determinada situação. Então, a Umbanda tem como preceitos o resguardo, né, de diversos agentes que podem prejudicar o seu corpo físico, energético e espiritual. Por exemplo, quando nós entramos de preceito, nós passamos a comer comidas leves. Nós resguardamos o nosso corpo, a nossa energia com comidas leves. Aí, aquele irmão fala assim: ah, mas eu não posso comer carne porque o fundamento é que traz a energia do boi. Não, meu irmão. O fundamento é que a carne é de difícil digestão. Então, seu corpo vai estar movimentando toda uma energia para a sua região estomacal para digerir aquela carne. Então você vai ter aí alguns problemas com relação ao restante do corpo, né? A sua energia vai estar mal distribuída, você vai estar fadigado e isso pode dificultar a sua manifestação. Isso significa que não adianta você não comer carne e comer uma lasanha 4 queijos inteira sozinha. Por quê? Porque você vai comer tudo isso e também vai ter uma difícil digestão e também vai ter dificuldade na hora de fazer as suas manifestações. Ingerir bebidas alcoólicas, a gente fica sem ingerir bebidas alcoólicas porque o álcool é conhecido já que ele altera o nosso estado de consciência. Além disso, ele também é um agente de suicídio inconsciente,
né? Porque ele também traz algumas doenças, né? Ele pode causar algumas doenças. Então, nós não utilizamos. E algumas outras coisas que deveriam ser feitas, mas a maioria das pessoas não faz. Por exemplo, a pessoa fica sem comer carne, sem beber álcool, mas continua fumando. Ou seja, ele continua agredindo o seu corpo. E qual a importância do seu corpo? Por que nós estamos falando da saúde? O seu corpo é a casa do seu espírito. É a ferramenta principal do seu espírito, né? É através do seu corpo que o seu espírito, que você enquanto espírito, vivencia essa experiência material, essa experiência carnal. E também é através dele que nossos guias e mentores espirituais se manifestam para auxiliar tanto a nós quanto a quem necessitar. Não importa quem é, não importa de onde vem, não importa por que vem ou o que precisa. Os nossos guias espirituais vêm para auxiliá-los através da nossa matéria, através do nosso corpo. Voltando lá para aquele exemplo que eu adoro dar, né, que é o exemplo do carro. Você tem um carro e você trabalha como motorista, auxiliando as pessoas, levando as pessoas aos lugares. Se você for destruindo o seu carro, em determinado momento você não vai mais ter a sua ferramenta de trabalho para auxiliar as pessoas. Eu vou levar para aquele lado da ambulância, né? Que a ambulância ela pega um pouco no sentimental das pessoas, porque normalmente ela é utilizada para salvar vidas, né? Então você imagina que você tem uma ambulância novinha, toda equipada, e aos poucos você vai destruindo cada um desses equipamentos, cada peça. Então tem lá o cilindro de oxigênio, aí você destrói ele, estraga ele, as pessoas não conseguem mais utilizar o oxigênio. Aí o estofado, onde a pessoa vai deitar ali naquela maca, você vai lá e rasga. E aí começa a ficar degradado, degradado. Chega um momento que, por melhor que seja o paramédico, por melhor que seja o socorrista, o enfermeiro, seja lá quem vai usar essa ambulância, ele não vai conseguir auxiliar quem está ali, porque ele vai pôr a pessoa ali, a pessoa vai ter uma necessidade e ele não vai conseguir suprir com as ferramentas que tem ali. Então ele vai falar, gente, vamos levar na outra ambulância. Então esse é o momento em que você está tão desgastado energeticamente que o guia-chefe da casa coloca você em stand-by, coloca você separado, você continua manifestando ali, só que ele começa a direcionar as consultas e os atendimentos a outros médiuns. Por quê? Esses outros médiuns talvez não sejam mais preparados mediunicamente que você, porém, talvez eles estejam mais preparados fisicamente do que você. Talvez eles estejam mais saudáveis. A saúde física é importante, mas a saúde mental também é importante. Então, por isso existe a meditação, por isso a gente deve se concentrar, evitar desgaste emocional, evitar palavrões, evitar brigas e conflitos, principalmente nos dias de trabalho. É claro, meu irmão, que se a gente for levar a ferro e fogo, nós vamos dizer o seguinte: você é um religioso, você tem que dar o exemplo, você tem que ser o primeiro a propagar a paz. Então, você nunca vai discutir, brigar no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos. Você vai sempre tentar colocar panos quentes, apaziguar, né, trazer harmonia para o ambiente e ser um exemplo a ser seguido pelos demais. Porém, seria muita hipocrisia minha achar. Opa, vou mudar aqui de novo. Seria muita hipocrisia achar que é possível você passar dias sem falar algo ou fazer algo que seja desequilibrador, vamos dizer assim. Sem brigar, sem discutir, sem falar um palavrão, sem, né, qualquer coisa. Então, pelo menos no dia dos trabalhos, é responsabilidade, é obrigação do médium cuidar da ferramenta do guia. A ferramenta do guia não são só as guias, não são só as bebidas, o charuto, o cigarro, não é só o cocar, seja lá o que o seu guia usa, a vela, a pemba. A ferramenta do guia também é você, o seu corpo. Eu sei que lá nos comentários alguém vai falar assim: ah, você falou que é suicídio inconsciente, o fumo, mas os guias usam
o tabaco, eles usam fumo, eles usam para outras coisas. E aí a gente pode fazer um vídeo falando só sobre o uso desses elementos, tá certo? Bom, eu agradeço vocês terem assistido esse vídeo, peço para vocês se inscreverem aí no canal, entre lá no site www.psuead.com.br, lá tá no ar o curso Mistérios de Exu e assiste os meus outros vídeos, clica lá em gostei, deixe seu comentário, eu vou responder um a um. Eu demoro um pouco mais para responder ultimamente, porém eu vou responder a todos e se for uma pergunta legal, eu coloco ela aqui em vídeo, tá certo? Muito obrigado e axé.